Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, que está sendo praticamente oficialmente inaugurado no dia de hoje, porque até então eu só soltava aqui algumas transmissões ao vivo, aulas ao vivo que eu dava e alguns cortes também eu colocava aqui. Só que a partir de hoje eu pretendo fazer conteúdos semanais aqui, né, conteúdos recorrentes aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, se inscreve para você poder acompanhar os meus vídeos aqui, tá? E se você não me segue lá no Instagram, me segue lá também, @JoãoPablo, para a gente poder sempre fazer essa troca de conteúdos e interação, tá bom? E nesse primeiro vídeo aqui eu quero falar sobre dicas para você chegar ou para você acelerar o processo de chegar na marca de R$100 mil investidos, tá bom? E por que R$100 mil investidos, né? O que tem de mágico, o que tem de diferente nesse número, tá? E começa que 100 mil é um número muito bonito, né? Ter um ali seguido de 5 zeros, né? R$100 mil, você vê lá no seu patrimônio, é uma marca muito representativa, né? Isso traz um efeito psicológico muito legal para você ver seu patrimônio desse tamanho, né? E o fator mais importante, na minha visão, é que pequenas valorizações já vão representar grandes ganhos quando o seu patrimônio atingir a casa dos R$100 mil. Então, pensa uma pessoa que tem R$10 mil investidos. Uma valorização de 5% que a carteira dela vem a ter, vão representar somente R$500. Então, R$500 acaba que não muda a sua vida, né? Não faz muita diferença. Agora, quem tem um patrimônio de 100 mil e recebe uma valorização dessa, que pode acontecer num dia do mercado financeiro, um dia muito bom, né? Já são R$5 mil a mais, de uma hora para outra, né, no seu patrimônio. E aí R$5 mil já começa a ser uma quantia mais interessante, bem mais relevante para você ver aumentando ali. Então acaba que as coisas começam a acontecer de uma maneira mais rápida, né? Aquele efeito bola de neve realmente é real. Grandes rentabilidades sobre quantidades pequenas de dinheiro não vão resolver sua vida, né? Agora, essas valorizações em cima de patrimônios maiores realmente vão ser muito mais interessantes. E agora, começando com as dicas propriamente ditas, pessoal. A primeira dica é: defina uma meta, tá? Ter uma meta vai fazer com que você evite perder tempo, tá? E ter um prazo te estimula a correr atrás daquele objetivo. E as metas têm que ser escritas corretamente, tá? Não adianta você colocar metas abertas e genéricas. Eu tenho uma aula só para ensinar você a escrever metas lá na Academia do Investidor, tá bom? E uma das técnicas para escrever as suas metas é a técnica SMART, né? Que as suas metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, razoáveis e temporais. Então, te dando um exemplo de como não fazer e como fazer, né, a escrituração de uma meta. Então, se eu virar o ano, estou lá no Réveillon, virou o ano, eu falo assim: 2024 eu tenho a meta de investir. Você acha que essa meta está escrita corretamente? Ela não está, tá? Porque ela está muito aberta, está muito genérica. Uma maneira mais correta de você escrever essa mesma meta, né, seria: em 2024 eu vou investir R$10 mil. Então, olha só, essa meta agora ela ficou mais mensurável, né, e específica, porque eu estou falando que são R$10 mil. Da mesma maneira, ela é razoável e atingível para o tanto que eu ganho, né, para o salário que eu ganho. Juntar R$10 mil no ano é atingível, né, é razoável. E é temporal porque eu botei um limite de tempo ali para atingir, né, botei um prazo que é terminar 2024. Tá? Então, as suas metas devem ser escritas dessa maneira. E é importante você ter metas de curto, médio e longo prazo, tá bom, pessoal? O que a gente é programado de fábrica para fazer, né, como ser humano? É só pensar no curto prazo. A nossa cabeça funciona mais assim, né? Então, na hora do Réveillon lá, que você vai estar com uma camisa amarela, pulando ondinha, fazendo promessa para emagrecer, para juntar dinheiro, para mudar sua vida inteira no ano, não faça isso, né? A gente superestima muito o que a gente pode fazer em um ano, mas subestima demais o que a gente pode fazer em 10. Essa é uma frase do Tony Robbins, que está no livro Poder Sem Limites. Então, na hora de escrever suas metas, não pense só em um ano, tá? Isso é muito pequeno, porque em um ano a gente consegue fazer quase nada de valor, né? É um tempo muito pequeno. Agora, em 10 anos, você consegue mudar a sua vida completamente
com pequenos hábitos diários, tá certo? Segunda dica, pessoal, seja intolerante com as dívidas, tá? E aqui vale ressaltar que nem toda dívida é ruim, tá bom? Dívidas têm que ser analisadas caso a caso, porque se a sua dívida, né, num caso hipotético aqui, esteja crescendo numa taxa menor do que de algum investimento, nesse caso seria interessante, né, você manter essa dívida e aplicar o dinheiro. Vou te dar um exemplo aqui para deixar mais claro. Imagine um financiamento ali, subsidiado pelo governo, do Minha Casa Minha Vida, a uma taxa de 6% ao ano, e o investimento no Tesouro Selic hoje, no título público, está dando 10%. Então, olha só, uma dívida que cresce a 6% e um investimento que cresce a 10%. Nesse caso hipotético, valeria a pena manter essa dívida e investir o dinheiro. Mas, olha só, é uma exceção, tá? Via de regra, 99% dos casos, a sua dívida vai crescer numa velocidade muito maior, numa taxa muito maior do que qualquer investimento que você venha a fazer. Então, muita gente me procura com essa dívida, né? João, o que eu faço? Mantenho essa dívida ou pago ela? Começo a investir antes ou me preocupo em quitar essa dívida? E o melhor investimento que você pode fazer é quitar suas dívidas, tá certo? Então, avalie as suas dívidas, a taxa dessas dívidas e procure pagá-las, né? Quitar essas dívidas completamente, para depois poder investir com maior tranquilidade. Além de que, quem tem um orçamento encaixotado, cheio de dívida, está todo endividado, estou com o orçamento fechadinho, acaba precisando que as coisas deem certo, né? Tem que cruzar os dedos e torcer para as coisas dar certo, porque ele já está com dívida de aluguel, está com dívida de impostos diversos do carro, da casa, etc. Tem que pagar mercado, tem que pagar colégio dos filhos. E aí, se qualquer coisa sai do controle, acontece uma emergência, acontece alguma coisa que não estava prevista, já era, né? Vai ter que tomar um empréstimo, vai ter que entrar no cheque especial, e aí começa a gerar mais dívidas no orçamento, né? E quando você tem uma dívida, você tem ali os juros compostos trabalhando contra você. E não é isso que a gente quer, né? Conhecendo o poder dos juros compostos, nós queremos que eles trabalhem a nosso favor e não contra nós. Terceira dica, pessoal: poupe mais do que as pessoas acham normal, tá? Então, se você quer acelerar o seu processo de investir, você quer se diferenciar da massa, né? Você quer chegar nesse patrimônio tão interessante, você vai ter que acabar fazendo o que a maioria das pessoas não fazem. Porque o normal aqui é não só não investir, como você gastar mais do que você ganha. Esse é o normal em qualquer roda de conversa que você sente. Então, se você está querendo ter resultados diferentes, nada melhor do que tomar atitudes diferentes, tá? E aqui eu te estimulo a poupar mais do que as pessoas acham normal, tá bom? Então, se numa roda de conversa, né, se entre os seus amigos ali, pessoas que têm um padrão de vida semelhante ao seu, tá todo mundo poupando 10%, por que você não poupa 15%, 20%, ou dependendo aí da sua condição, do seu estilo de vida, né, poupar até 30%. Aí vai depender de quanto esforço você quer colocar nisso, né? Qual é a sua prioridade nisso, porque via de regra aqui no Brasil a gente já recebe pouco, né? Nossos salários são pequenos, a gente paga muito imposto, né? Paga imposto de renda pra caramba, imposto sobre o consumo tem muito, 20, 30, 40%, 50% do valor dos itens aí, automóveis, alimentos, são de impostos, né? Então, você conseguir sair dessa corrida dos ratos, né? Aquela corrida dos ratos de recebe salário, paga dívida, paga imposto, falta dinheiro, volta, trabalha mais para receber pouco. Fica naquela corrida dos ratos eterna, né? Para você sair dessa roda é difícil, tá bom? Agora, se você já consegue investir uma parte do seu patrimônio, procure aumentar cada vez mais, né? Se você receber um aumento de salário, não aumente o seu padrão de vida igual a esse aumento de salário que você teve, mas aumente só mais um pouquinho, invista mais um pouco. Aí, claro, vai depender das suas prioridades, né? Se a sua prioridade é investir cada vez mais, eu te aconselho a fazer isso. Dica número 4, pessoal: invista de maneira recorrente, tá certo?
Muita gente tem essa dúvida, né? Se é melhor investir tudo de uma vez por ano, ou é melhor investir todos os meses. E pessoal, aqui não tem erro, tá? Aqui é o simples, vai ganhar o jogo. É melhor você investir todos os meses, independente da quantia, tá? E eu vou mais longe, pessoal. É mais importante você começar cedo, tá? Para você ter mais tempo com o dinheiro investido, do que você esperar, não, vou esperar daqui 5 anos eu vou ter um aumento, ou eu vou estar no cargo tal, já vou ter pagado o meu carro aqui, ou já vou ter pagado a parcela do meu apartamento, daqui 5, 10 anos eu começo a investir uma grande quantidade. Pessoal, esse é o segredo para você atrasar completamente a sua vida, tá bom? Em se tratando de investimentos, é muito importante que você foque em começar o quanto antes, independente da quantia. Claro que o valor do aporte, né, o valor de quanto você investe, é importante, tá? Mas o aporte associado a investir cedo, né, começar cedo os investimentos, podem te trazer resultados muito melhores do que você esperar para investir somente lá na frente, quando você tiver numa situação melhor, né? Outro erro que muitas pessoas cometem é esperar o Brasil estar numa situação melhor para começar a investir. Não, vou esperar o governo tal ser eleito, vou esperar passar tal crise para começar a investir. Pessoal, o Brasil está sempre em crise. Aqui toda semana é uma novela diferente, aqui a gente não fica entediado, tá? Então todos os anos vai ter alguma coisa. Vai ter impeachment da Dilma, vai ter Joesley Day, vai ter gravações de algum presidente que vai vazar na mídia com alguma empresa, vai ter crise do coronavírus, crise dos caminhoneiros. Pessoal, crise aqui não vai faltar. E mesmo em meio a essas crises, existem oportunidades para a gente investir e ganhar dinheiro de maneira consistente. O Brasil é conturbado por natureza e isso aqui não vai se resolver, eu prevejo, nem na nossa geração, tá? Dica número 5, pessoal. Aporte é mais importante do que rentabilidade. Então aqui, pessoal, no começo dos seus investimentos, né, não fique muito concentrado, não fique muito preocupado em ter grandes rentabilidades na sua carteira. Não queira ser o Warren Buffett do mercado financeiro, né, o Peter Lynch, ter rentabilidades aí de 20%, 30% ao ano. Afinal de contas, você tem uma rentabilidade gigantesca em cima de um patrimônio pequeno, não vai mudar nada a sua vida, não vai mudar nada, você vai continuar tendo pouco dinheiro. Por isso que você deve se esforçar muito no início para aumentar os aportes, tá? Botar cada vez mais dinheiro ali para ter mais dinheiro trabalhando para você. É aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo. Uma pessoa que tem 10 mil reais, vamos supor que o mercado suba 50% num dia. Porque a pessoa vai passar a ter 15 mil reais. 5 mil reais mudou a vida dela? Não vai mudar muita coisa, né? E não vai acontecer de ter uma valorização de 50% num dia, tá bom, pessoal? Eu dei um exemplo esdrúxulo aqui, tá certo? Mas é para exemplificar de que mesmo uma valorização irreal, muito grande, em cima de um patrimônio pequeno, acaba te deixando ainda com um patrimônio pequeno, tá? Então, no início, não fique muito preocupado em caçar a melhor ação, melhor investimento, ou eu vejo algumas pessoas, né, procurando a reserva de emergência que está pagando mais. É o CDB do banco tal, ou é a LCI de não sei aonde, ou é o Tesouro Selic. Pessoal, reserva de emergência é para ser reserva de emergência, tem que ter segurança e liquidez, não vai ter rentabilidade, tá? Não é isso que vai te deixar rico, mas sim aumentar os aportes cada vez mais. E por fim, pessoal, dica número 6. Foque em gerar renda extra. Pessoal, o mercado financeiro ele serve para preservar o seu patrimônio, em primeiro lugar, e em segundo, multiplicá-lo ao longo do tempo, tá? Agora sim, existe uma quantidade mínima de aporte que você tem que fazer ali nos investimentos para que no tempo de uma vida humana, né, você consiga ficar rico. Não adianta eu virar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, investe R$100 por mês e falar que ela vai conseguir ficar milionária no tempo de uma vida humana. Pode ser até que aconteça, né, mas vai demorar mais de 50 a 60 anos. Né? Então, o que você tem que focar aqui para aumentar a velocidade com que você vai atingir esses objetivos? É gerar renda extra, é aumentar a sua renda. Se você consegue aportar R$500 por mês hoje, como é que você pode fazer para
aumentar isso. Afinal de contas, cortar despesas tem um limite, né? Tem um limite nisso. Você vai cortar, chega uma hora que você tem um mínimo ali, um padrão de vida mínima que você tem que manter. E aí, para onde é que você tem que ir? Aumentar a renda. Tá? E aí, exemplos de profissões que tem hoje em dia é uma lista imensa. Tá? Eu já fiz post disso lá na minha página no Instagram. Então, tem milhares de profissões surgindo, todas 100% online, né, ligadas a negócios digitais. São habilidades que você pode desenvolver e começar a trabalhar da sua casa. Tá? Hoje em dia realmente fica muito difícil a pessoa arrumar uma desculpa de que não consegue fazer dinheiro ou não consegue aprender uma nova profissão com o tanto de informação que a gente tem gratuita na internet. Tá? Então esse passo aqui é um dos mais importantes para, junto com os outros, acelerar o seu processo até os 100 mil reais e chegar nessa marca tão importante para o investidor. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, tá certo? E se inscreva aqui no meu canal para acompanhar esses vídeos semanais que eu vou começar a fazer, tá? E eu espero vocês no nosso próximo vídeo.